Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Muito bem, estamos aqui nos bastidores do TSP. O Outspod está como podcast oficial do evento e eu estou pincelando, os profissionais que estão aqui para um bate-papo. Inclusive, você que está aí nos assistindo, já se inscreva no canal, deixa o seu joinha, curte, compartilha, participa, dessa comunidade. Quanto mais vocês participarem, mais a gente se fortalece, mais as plataformas digitais entregam para as famílias, E é isso que a gente quer, que chegue informação gratuita, de qualidade, para o máximo e máximo de pessoas. A gente tem muitas informações na internet, hoje em dia fica difícil a gente fazer essa triagem, do que é bom, do que é seguro, do que são ilusões aí, do que são picaretagens, Então eu convido que você participe aqui do nosso canal, tá bom? Vamos então ao tema, que será discutido aqui, de níveis de autismo. Eu sei que isso gera muitas confusões. Quando teve também mudança de nomenclatura de severo para nível 3, é leve, nível 1, o que é certo e o que não é, muita gente faz confusão, então bora esclarecer isso com duas experts que estão aqui comigo, sabe? Recebam com muito carinho doutora Ellen Siqueira e Dani Freitas. Uma salva de palmas! Obrigada, lindezas. Obrigada. Uma coisa interessante dessa questão dos níveis de suporte que eu recebo tanto no direct, os pais muito agoniados, Ai, meu filho é nível 3, será que um dia vai ser nível 2? O que você vai nível 1? Será que vai deixar de ser autista? Que chega nesse também, Uhum. Exatamente, sim. É como se você estivesse assim, em fases do videogame, Assim, sim, a gente faz essa correlação, Como se você estivesse passando por uma fase. Passando de uma fase para outra. Como se eu fosse passar de uma fase para outra, assim. Antigamente falava assim, leve, moderado e severo. Não sei se isso constava em DSM. Constava. Leve, moderado, grave, isso. Grave. Isso. E aí agora nível 1, 2, 3 suporte. Isso. Particularmente me irrita mudanças de nomenclatura como um todo. Porque eu acho que acaba... Assim, eu entendo isso de buscar uma exatidão, assim... Mas eu acho que esse preciosismo e formalismo, num geral, afasta muito nós, como sociedade, leigos, dessa compreensão. Então, muita gente me manda mensagem me perguntando assim, se o nível 3, que é o mais leve, então, e o nível 1 de suporte, o nível 1 que é o mais severo. Acho que gerou uma panaceia na galera. Tem uma questão histórica envolvida nisso, De como foi construído o DSM, porque o DSM-5, especialmente, ele é um documento muito político-social. Então, você trazer os conceitos que até a doutora Ellen vai falar muito melhor do que eu sobre todos esses critérios para cada nível de suporte, mas ele tem toda uma história, uma bagagem. Você tira da gravidade e você coloca em suporte. Por quê? Até um certo ponto, as pessoas estavam tendo dificuldade de ter acesso ao governo prover certos direitos, os planos de saúde proverem certos direitos. E aí, quando você coloca a questão de suporte, você fala, olha, então, essa infraestrutura de plano de saúde vai ter que dar mais suporte, essa escola vai ter que dar mais suporte. Mas aí vem toda a questão conceitual do suporte com a doutora Ellen. Eu acho isso importante, assim, porque realmente parece que quando você fala, é leve, Aí tem aquela impressão que o leve não precisa de apoio, que o leve tá tranquilo, Então tudo bem. Ai, que bom que é leve, Todas essas questões, Sim. Mas eu entendo realmente que muita gente ficou meio desorientada quando teve essa nomenclatura, Então o nível 1 é o antigamente leve, o nível 2 é o antigamente moderado, o nível 3 é o antigamente grave, Então a gente fala nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, E aí lá no DSM a gente tem todas as definições de como você faz o que é o nível 1, o que é o nível 2 e o que é o nível 3. A partir da quantidade de comportamento repetitivo e a partir das dificuldades de comunicação social. O que eu acho que é uma queixa que muita gente tem do DSM, que não é um critério totalmente objetivo, assim, Realmente ele não tem... e o DSM, para muita coisa, ele é muito didático, Se você for ver lá o diagnóstico de TDAH, de autismo, ele fala assim, o TDAH, ele se dispersa, então ele para de prestar... parece que você está falando e a pessoa não está ouvindo. E ela tem exemplos, coloca coloca exemplos muito claros, muito didáticos, assim. E aí, pro nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, coloca muito pouco. Ficou no ar, Fica meio no ar, assim. Então, é uma coisa, se você for ler a forma como ele está estruturado, assim, que tem mais
dificuldade social, menos dificuldade social. Mais comportamento repetitivo, menos comportamento repetitivo. E o nível 2 que fica ali no meio. Então, é algo que realmente não é um parâmetro tão objetivo. Então, e é muito interessante porque existem muitos estudos já falando que se você colocar um mesmo paciente para 2 neuropediatras, 2 psiquiatras avaliarem, às vezes a pessoa vai falar que o nível de suporte é diferente. Então, uma pessoa vai achar que é nível 1 e outra pessoa vai achar que é nível 2. Então, não existe uma concordância perfeita entre isso, porque não é um parâmetro totalmente objetivo. Entendi. Né? Isso de suporte tá ligado à gravidade? Quando a gente pensa num transtorno grave, e isso tá ligado ao tanto de apoio que ele precisa necessariamente? São muitos fatores envolvidos nisso, né? Eu tô agora com uma coisa na minha cabeça, uma ideia de pegar a teoria dos copos que a gente tem da genética e trazer justamente para a questão do suporte, né? Vamos pensar que esse copo daqui seja o ambiente, é o meu ambiente. E quando eu falo ambiente, é o meu ambiente interno, o meu ambiente externo. E aí acontecem várias coisas, eu tenho que lidar com vários comportamentos, eu vou ter que emitir certos comportamentos. Esse meu copo, ele cabe um tanto. Se eu mudo esse ambiente, se eu vou para outro ambiente, e aí o copo muda de tamanho, ele vai caber mais ou ele vai caber menos. Então, assim, numa fração de tempo, a gente vai estar observando isso. Ok, a gente tá vendo que ele tá precisando de mais suporte, mas ao longo do tempo a gente vai saber qual é a média que cabe nesse copo da pessoa, né? E é importante isso, porque às vezes a gente vê uma família que fala, ele é nível 1 de suporte, mas a família dá muito mais suporte do que a gente imagina que o nível 1 precisaria. Então, às vezes a família tem essa percepção. O que é o nível 1 de suporte? O nível 1 de suporte é porque ele não é agressivo. Não existe isso na classificação. A classificação de nível 1, 2, 3 de suporte é pela quantidade de apoio que a pessoa precisa. Apoio do dia a dia, assim, apoio. Ele tá desfraldado, ele já come sozinho, ele consegue fazer uma atividade pedagógica sozinho, um dever de casa, ele consegue ir para a escola sozinho, ele consegue trabalhar, casar, faculdade. Então, isso que é o nível de suporte. Não está encaixado nisso a quantidade de comportamento agressivo, por exemplo. Então, se a pessoa é mais agressiva, não quer dizer que ele é o nível 3 porque ele bate. Ele é nível 1 porque ele não bate. Não. Tem alguns nível 3 de suporte que tem nada de comportamento alto e heteroagressivo. E tem algum nível 1 de suporte que tem outras comorbidades, às vezes associadas, que tem, às vezes, um manejo até muito mais difícil. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, um adolescente. Ele tem, eu acho que agora ele tem uns 16 anos. O diagnóstico dele foi tardio também, há uns 2 anos atrás, quando ele fez um episódio grave, um episódio depressivo grave, tentativa de suicídio. E a partir daí a gente vê que ele precisa agora, ele teoricamente seria nível 1 de suporte, mas ele tá passando por um episódio depressivo tão importante que agora ele não consegue, ele parou de ir pra escola, ele não conseguiu ainda. Então talvez ele vá fazer supletivo, é um menino super inteligente, mas agora ele tá nível 2. Você trouxe uma questão que as pessoas trazem muita, a correlação do nível de suporte com o nível de comunicação, como de fala. E muitas vezes, assim, tá relacionado a ele não conseguir expressar os sentimentos, de organizar, é uma coisa muito mais complexa que simplesmente uma fala, né? Isso, não quer dizer que o nível 2, assim, fala ou não fala, não é só isso, né? São coisas mais complexas, né? E aí a gente traz a dúvida das mães das crianças de 2 anos de idade, né? Que aí quando chega uma criança de 2 anos de idade, a primeira coisa que a mãe fala é, mas ele é nível 1, ele é leve, né? Assim, por quê? Porque ele não tá batendo, porque ele não tá tendo comportamento inadequado. Na teoria, a maioria das crianças com 2 anos de idade devem ser nível 2 para 3, porque não tá desfraudado, não tá comendo sozinho, não tá falando. Então, isso já coloca no nível de gravidade teoricamente maior, no nível de suporte maior. E aí você vai falar isso pra mãe, a mãe fica desesperada. A mãe fala, meu Deus, mas como assim? Mas não é isso, assim, né? Porque o nível de suporte já determina isso, né? Acredito que não, né, assim, de uma forma mais genérica, mas as crianças pequenininhas que chegam com diagnóstico aí precoce, não tem que se falar em nível 1, né? O nível 1 vai passar batido, aí vai mais pra frente, que vai acumulando esses prejuízos, né? A demanda social e da vida também. Sabe qual a questão? A amostra que se olha dessa pessoa é muito difícil. Ó, deixa aqui. Virar um pouquinho pra cá. Pronto. Puxando aqui, porque a gente pôs de frente, mas... Aqui, pôs de frente, mas tá aqui com a Ellen também, então vai ter que dar uma ajeitada, assim. É a questão, gente, meu Deus. Não, pera, você tava dizendo... Amostra comportamento. Graças a Deus nós temos, né, ajuda aqui, assim, vai. Sim, técnica.
a amostra comportamental. Por exemplo, minha mãe, ela tem um livro que ela registrou mês a mês os meus comportamentos. Então, ela ia contando o que ela ia sentindo, o que ia acontecendo. E eu, com 2 anos, eu tinha uma rigidez comportamental imensa. Do tipo, eu tinha que enfileirar coisa pra guardar na geladeira, pra guardar no armário. Então, assim, minha mãe, pra quebrar essas coisas, era muito dolorido pra ela. Só que chega para um profissional numa consulta, não tem como ela lembrar de todos esses detalhes para fazer, sabe? Apesar dela escrever, e também o conhecimento da época era diferente, ela chega, não, ela bem, vai pra creche tranquila, desenvolve, desfralda, fala bem, pronto. Sim. Entendo o que você quer dizer. Então, às vezes, que nem... Então, você não era nível 1, então, lá naquele caso, simplesmente para ter passado batido? Porque eu precisava... Já que tava tão evidente para minha mãe essas questões... Não, eu podia até, mas a questão é conseguir enxergar esse nível 1 exige uma amostra comportamental muito grande. Exige um olhar... Então é difícil. É difícil hoje em dia. Pequenas, é muito né? difícil. Hoje em dia a gente está tendo alguns estudos, né, do eye tracking, algumas pesquisas que estão se mostrando robustez nisso, né? Da questão dessa performance do olhar. Então, talvez a gente consiga identificar com mais precisão quanto antes, né? E é interessante a gente lembrar isso, assim, então, que uma criança que tem muita rigidez comportamental com 2 anos de idade, não quer dizer que ela vai ter essa rigidez comportamental ao longo da vida exatamente igual, né? Um certo grau de rigidez provavelmente vai ser mantido, mas não exatamente igual. Então, por isso que o nível que você define, nível 2 aos 2 anos de idade, eu falo isso para os meus pacientes, assim, a gente pode definir se for uma demanda, às vezes, da escola, uma demanda do convênio, ou uma demanda da família, tudo bem, a gente define que é nível 2 nesse momento. Mas não quer dizer que isso vai ser o resto da vida, né? Não quer dizer que aquele perfil vai ser mantido ao longo da vida, né? O objetivo, se a gente tiver uma terapia direcionada, intensiva, de qualidade, tudo, o objetivo é que alguns comportamentos sejam reduzidos, outros aumentados, né? E que a gente consiga melhorar a performance da criança, né? Então, não adianta muito a gente definir nível quando a criança é muito pequena. Eu também não vejo nenhuma função, nenhum sentido, nem nada, assim, nem o nome que isso tem, se você for ver. Exatamente. O mais importante é você, de fato, ver as habilidades que tem, né, para trabalhar, quais são as barreiras. É isso, o que você tem de dificuldade? Uma coisa que aí só para colocar fogo, né? Esse é o contraponto da história. O interessante é que quando a gente vê uma criança com um nível de esporte, é um alerta para uma comorbidade, né? Isso é um ponto importante, assim, que às vezes se a gente tiver, por exemplo, uma criança com 3 anos de idade, que tem uma dificuldade muito acentuada em vários aspectos, aí você pode pensar, será que existe, além de um autismo, existe, por exemplo, uma deficiência intelectual associada, existe alguma outra condição associada, né? Às vezes a gente consegue definir um diagnóstico junto, assim, uma comorbidade, e às vezes não, né? Às vezes a gente só consegue definir uma hipótese. Será que tem uma apraxia de fala? Será que tem uma deficiência intelectual? Mas isso, em crianças que têm uma necessidade maior de apoio, mesmo quando muito pequenas, a gente já pode ficar de olho em relação a isso, né? Mas nem sempre a gente consegue definir. É muito difícil quando é menorzinho, assim, até mesmo as escalas, né, e de rastreio, tudo também não são adequadas ali para aquela idade, né? Vou dar um exemplo de um aprendiz que chegou para mim, o menino falava bem, fala complexa e tudo. Aí perguntando pra mãe como é que era, para limpar, o menino tava com 7, 8, não era mais velho que isso. Precisava de ajuda para se limpar. Precisava de ajuda para fazer o lanche. Tinha questões motoras em relação a isso, sabe? Mas fazia outras coisas. Brincava de pintar e tudo que ele gostava de fazer, ele fazia. E aí a gente se pergunta, esse menino não é um nível de suporte 2 aí, pelo menos? Sem dúvida. Eu penso assim, por exemplo, o Arthur, né? Quando eu tive o diagnóstico dele, e até eu gosto muito de usar o exemplo, porque o pessoal que acompanha consegue ver materializado o que eu tô dizendo, né? Quando eu tive o diagnóstico dele, certamente não era nível 2, não sei se seria o nível 3, mas o fato é que ele não fazia nada, não tinha repertório, ponto, né? Hoje, então o Arthur fala super bem, fala complexa, tem intenção comunicativa, o reforço que eu mais tenho para ele é o social, porém, desfraudar, assim, ele tem autonomia, isso, de limpeza, higiene pessoal, ajeita as coisas, não passa aperto não, se vira e tal, porém, ele tem uma seletividade alimentar importantíssima, tem um marmito para tudo quanto é canto.
Ele não prova coisas mais difíceis se eu não estiver junto. Requer toda uma estrutura da minha casa para quando eu me ausento, né? Porque se eu não tiver, não vai comer, quem que vai dar, onde que pode ser? Ai, vamos para casa do amiguinho. Depende. Se for em horário de refeição, não tem como. Eu preciso ou dar antes, ou leva a marmita lá. Só que se eu só deixar lá a marmita, ele não aceita a mãe do amiguinho dar para ele. Ele também não come sozinho. Como que nós podemos falar nível 1 de suporte? Quem olha o Arthur e vê a funcionalidade dele nessas questões que ele desenvolveu habilidade... Meu, tá voando, nossa, quase que nem tem nada pra ser feito. Nossa, mas tem muito pra ser feito. Ele precisa de muito suporte. E isso é um ponto muito importante. A seletividade alimentar dele impacta muito no dia a dia dele. Na vida inteira. É o conceito do transtorno. Exato, causa transtorno a todos. Transtorno para todos, né? Então, fica todo mundo disfuncional junto. É uma casa que não funciona, o pai não come bem, a mãe também não tem horário. Ai, temos que fazer refeições juntos. Meu filho não senta se tiver alimento próximo. Então, assim, não, é tudo muito difícil. Nunca isso pra mim vai ser nível 1 de suporte. Essa questão da alimentação, uma coisa interessante, saiu recentemente a genética foi do coentro ou do brócolis? Agora eu tô em dúvida qual. Eu acho que foi do coentro, falando que um grupo de pessoas sente, acho que é gosto de sabão com coentro, uma coisa assim. E teve do brócolis, que tem também, que esse do brócolis é mais antigo, esse daí do gosto ruim, que sentia gosto de coisa como, sei lá, estragada, não sei. Mas tá na genética, você vai forçar. Vai ser difícil modificar, né? E é isso que você falou, assim, da amostra comportamental, né? Nesses ambientes, o nível de suporte dele é altíssimo. Aí, em outros ambientes, o nível de suporte é menor, assim, né? Por isso que eu acho que, de uma forma geral, a gente acaba se apegando. É importante a gente definir essa questão do nível de suporte, mas eu acho que as pessoas se apegam muito ao nível de suporte para definir outras questões. E não é importante para tudo, assim, né? Então, a primeira coisa que você fala, assim, autista, mas qual é o nível? A primeira coisa que já pergunta, assim. Aí, às vezes, a mãe fala autista. Não, mas é nível 1, assim. Então, assim, é uma coisa importante, é um dado a mais que a gente tem, até para ver comorbidades e tudo. E para ver realmente a quantidade de suporte que precisa nos ambientes. Mas não é só isso, né? Doutora, eu tenho uma dúvida. Que eu queria... Essa questão do CID versus DSM. Porque o CID, a forma que ele fala é totalmente diferente. E uma dúvida relacionada, já aproveitando isso, é o CID-10, CID-11, causa muita confusão. Agora, o CID-10, ele é muito desatualizado, né? Se a gente for olhar no CID-10, ele ainda tem muitas questões que a gente não usa mais hoje, né? Então, o DSM-5 é de 2013, né? O CID é muito mais velho, da década de 90, né? Só explicando para as pessoas, o DSM é o Manual de Transtornos Mentais, e o CID, ele engloba vários códigos, né, de doenças de forma muito mais geral. Isso. Então, por exemplo, no DSM você tem questões associadas à ansiedade, TDAH, depressão e tudo. No CID você tem tudo, né? Tem o CID de diabetes, o CID de hipertensão, todas as condições médicas têm um CID, né? O CID, a gente estava na versão 10ª, né, que é o CID-10, e o CID-10 é da década de 90, então ele foi muito anterior ao DSM. Então, no DSM-5, a gente já não tem, por exemplo, a síndrome de Asperger. No CID-10, tá lá a síndrome de Asperger. Eu já não usava a síndrome de Asperger, mas tem gente que coloca como lá. Eu já sempre coloquei um CID de autismo geral, assim, né? Mas tem gente que colocava ainda Asperger. E aí a gente vai ter a mudança do CID-11, que ainda não tá totalmente implementado, mas a gente já consegue acessar na internet, tudo, né? E aí no CID-11 é legal, porque ele especifica, eu acho que é até mais interessante que nível de suporte, né? Porque ele fala se tem ou não comprometimento intelectual e se tem ou não comprometimento de fala. Então você coloca lá, a pessoa fala, mas tem uma dificuldade intelectual. A pessoa fala, não tem deficiência intelectual. A pessoa não fala e tem deficiência intelectual. Ou, às vezes, você tem a dúvida também. O CID permite essa dúvida, né? Mas, então, às vezes, é uma coisa muito mais objetiva e mais prática. Isso sim teria diferença. Porque você vê um autista com deficiência intelectual e um autista sem, aí realmente faz muita diferença. Sim. E aí, desculpa, eu tô bate-papo, Dani, bate-papo. Mas a questão da deficiência intelectual, ela é muito difícil da gente ir pela definição do quê? Do DSM, o que a DSM traz como definição, o conceito. Por quê? Porque a deficiência intelectual, quando a gente for ver, a pessoa tem uma dificuldade de adaptação aos ambientes. Então, é uma dificuldade, por exemplo, de você conseguir lidar com dinheiro, em caso de deficiência intelectual leve, dificuldade de lidar com dinheiro, de entender situações, deficiência intelectual moderada, deficiência intelectual grave e aprofunda. Então, se você tem, por exemplo, uma criança que precisa de apoio para se limpar, precisa de apoio para comer, essa é uma deficiência intelectual grave.
E aí, se você for ver lá, as dificuldades adaptativas, elas são muito semelhantes ao que tem de dificuldade no autismo, né? Então, se você for ver uma criança nível 2 de suporte, ela precisa de apoio em muita coisa. Então, se você for ver só pela definição lá, você fica na dúvida se tem uma deficiência intelectual associada ou não. Não te dá um norte. E a gente tem a neuroplasticidade também, que é difícil você diagnosticar DI antes dos 6 anos, né? Muito difícil. E assim, existe as pessoas também é uma dúvida que eu recebo muito nisso. Existe uma árvore, né, do diagnóstico, tem um tronco, e aí o médico tranquilamente pode colocar o tronco, né, a numeração do tronco. Pode, e às vezes é isso, assim, às vezes a gente não tem, por exemplo, a gente não tem certeza de um diagnóstico definitivo, então a gente pode colocar como uma suspeita de, e eu coloco isso muito, assim, às vezes quando tem um autista que eu tô achando que tem uma deficiência intelectual, eu converso com a família, olha, a gente não tem certeza, não tem pressa para esse diagnóstico, mas a escola talvez precise de um apoio maior em relação a isso. Talvez a parte pedagógica, para eles fiquem mais claros se tiver uma hipótese de deficiência intelectual. Você pode colocar lá o CID de deficiência intelectual e colocar que está em investigação D, não tem problema também isso. Você pode colocar como um CID, como se fosse uma coisa provisória, assim, né? Sim. Eu acho que prevê, inclusive... Prevê, no CID prevê, No DSM acho que tem o também. O DSM prevê quando você tem uma dúvida também. Isso, você pode colocar. E você pode colocar como atraso global também do desenvolvimento. Você pode colocar outras questões, assim, né? Mas eu acho que essa questão de deficiência intelectual, ela é uma dúvida, e é uma dúvida que todo mundo tem, assim, né? Porque será que todo nível 3 de suporte tem deficiência intelectual? Aí é uma discussão enorme, assim, né? A minha ideia, e a de muitos neuropediatras, é de que todo TEA nível 3 provavelmente tem algum grau de deficiência intelectual que dificulta a você modificar os seus comportamentos e você adquirir novas habilidades, adquirir uma performance diferente, assim, nos ambientes, né? Mas algumas pessoas acreditam que isso é só pelo autismo. Só o autismo nível 3 já poderia justificar tudo. Mas muitas pessoas acreditam que os dois acontecem de uma forma junta. É complicado que... O meu ver, os transtornos de neurodesenvolvimento, eles são guarda-chuvas de muita coisa que a gente ainda não compreende, né? Tem muita coisa. Então, a forma que eu consigo enxergar melhor é pelas funções executivas mesmo. Eu gosto bastante das funções, ver como é que tá o foco atencional, como tá a concentração, como tá o processo de praxe. E com isso, se a gente vê muitas falhas nisso que vão além do que é esperado da curva normal, eu identifico que é um maior suporte. Eu acho que é uma coisa importante, porque a gente teria que ter uma análise de um profissional muito que entende muito e de muitas áreas, porque se você for fazer, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, né? A avaliação neuropsicológica é ótimo, a gente sabe que é uma avaliação muito interessante, traz uma série de informações. Só que primeiro é difícil o acesso, né? Então, assim, é uma avaliação por si só cara, porque o neuropsicólogo tem que comprar os testes, caríssima. Chocante. E é muito difícil, assim, eu já tive paciente, eu conto essa história sempre, é um autista nível 1 de suporte, e tinha uma hipótese de altas habilidades junto. E aí foi fazer a avaliação neuropsicológica. Teoricamente, 10 sessões para fazer a avaliação. O menino não queria fazer, empacou, não fez. Demorou 5 meses, com uma ótima neuropsicóloga. Então, não foi exatamente até uma dificuldade da pessoa. Foi porque ele não estava afim de fazer. Então, ele não deve ter, provavelmente, performado tão bem quanto ele poderia. Então, o potencial dele deve ter ficado totalmente... Não foi preciso, né, para avaliar, né, esse instrumento. Está se discutindo muito as avaliações de inteligência para autismo, né? Tá tendo muita discussão sobre isso, porque nós, como autistas, a gente não tem esse eu esqueci agora o termo, fugiu, esse inclínio pro social, a gente a gente evita. E a avaliação depende disso. As avaliações, eu adoro fazer avaliação, eu adoro fazer teste, que você me entrega um teste, eu vou lá fazer meu teste. Mas esses testes que exige interação. Dinâmica de grupo. Isso. Não é super legal? Dinâmica de grupo? Não. Alguém aqui acha que é legal? Você acha? Depende pra quê. Eu também não gosto disso, não. Eu sou a única que curte dinâmica de grupo. Vai. Não, deixa eu explicar, ó. Dinâmica de grupo. E, tipo, aquela... Não,
Desencana. Não, essa não parte é, melhor não. melhor não Eu vou me comprometer com o que eu vou dizer. Não, eu gosto de dinâmica de grupo assim, pra galera. Sim, Pronto. isso. Só, Mas vamos dinâmica, restringir não, isso. porque aquele pessoal que ensina e vai, participa, não é Isso comigo. não, isso aí eu também tenho. comigo. E eu tenho uma vergonha alheia, assim, eu tenho dificuldade também. de assistir uns negócios meio de coach, a galera lá, Não motivacional. consigo. E dinâmica de RH, de empresa, de morte de avaliação. Não, mas isso é também. vergonhoso, no caso. Isso é Aí até mesmo pra quem é sociável. Acho bem desconcertante. Mas como nós não temos isso, é muito difícil da avaliação, processo avaliativo, porque exige conexão. E aí, as pessoas subestimam muito as técnicas de controle instrucional, que é uma coisa que eu bato muito de frente, que existe técnica para isso, não é porque você é um ótimo profissional, não. Você, primeiro passo é você se tornar interessante para a pessoa. Eu consigo falar horrores com você, porque você é minha amiga. Mas chega um aqui e começa... Trava. E aí, Dani? Sim. Mas a Dani, a gente já se falava um monte online, né? E tudo. Já, assim, confidentes. Sim. Mas a gente ainda não tinha se encontrado pessoalmente. Não agora, né, galera? Porque a Dani aqui, nós estamos juntos. Mas é a primeira vez que a gente se encontrou, a Dani tensa, ali assim, né? Do tipo, tá, são etapas, né? Que você vai chegando ali e tal. Então é óbvio, e isso é gente que já tinha uma intimidade de meses super conversando. Então, te colocar de frente com uma pessoa pra te, assim, questões reflexivas, assim, então é confuso. É complicado. Muito. Aí complica você fazer esse resultado A avaliação, ela exige muito da pessoa. Você, quando está sendo avaliado, qualquer coisa, você já sabe, você está num ambiente diferente, porque as avaliações da pessoa não vai para casa da pessoa, ver no ambiente natural. E aí entra uma coisa que eu tenho batido muito de frente. Eu acho que daqui a pouco eu vou estar batendo na porta da pessoa, gente, vamos estudar fluência comportamental, vamos falar sobre fluência. Porque quando você começa a ver no ambiente natural a taxa de aprendizagem, o quão ele retém essa aprendizagem, quanto ele consegue usar essa habilidade para adquirir outras coisas, para acessar outras coisas, e a rapidez desse processo, eu acho que é um grande indício para... Eu acho que é muito melhor do que uma avaliação. Do que uma avaliação num período específico que você faz, às vezes... Determinadas idades, principalmente, muito, né? E às vezes até a gente, né? De repente, colocarem a gente na frente de uma pessoa que você sabe que vai fazer um teste. Você não sabe muito bem por que mas vai fazer um teste. Uma parte das pessoas vai gostar, outra parte já não vai gostar, outra parte já vai ficar nervoso, ansioso, preocupado. Você coloca a criança no final do dia para fazer uma avaliação neuropsicológica que envolve memória, atenção. Pronto, já não vai dar legal. Existem alguns testes, a pessoa tem no final ela daria a resposta correta, só que ela vai demorar horrores para dar aquela resposta correta. Então, tudo isso influencia tanto que eu acho que, claro que a avaliação neuropsicológica tem um papel, mas ela não dá tudo aquilo que a gente gostaria. Não é uma resposta única que, tipo, para todos, né? O que vale para todos porque tem momentos, fases, e ver o que de fato compensa, principalmente considerando o valor, o custo, né? Exatamente. Então, nem sempre aquilo é o melhor caminho, né? O Arthur mesmo, quando foi fazer a avaliação neuropsicológica dele, ele estava super nervoso, porque ele não queria falhar. Eu vou errar? Eu vou, né? Então, pititico, e assim... tem compreensão e tal, mas ele ficou super, assim, descompensado. Eu morro de medo de fazer teste de QI. Jamais farei. Eu também nunca quis fazer, não. Se fizer, jamais revelarei. Eu adoro, eu me divirto com o teste de QI. Não, mas eu acho... Aí eu falo também, fico nervosa. A sensação que eu tenho sempre é que eu tô enganando alguém, sabe? Não, é que eu não sei as coisas. Dá pra fazer piadinha no teste de QI pra se safar? Tem umas respostas meio de gracinha? Se der, talvez. Se não... os que tem aqueles padrões, né? Que você tem que olhar padrão. É muito difícil. E falar em padrão, gente, eu tenho um recado pra vocês. Olha, depois eu vou disponibilizar um infográfico falando sobre essa questão de níveis de suporte, mas só pra quem faz parte do grupo... Dos membros. Então seja membro do canal. Dani sempre disponibiliza aqui coisas para os meus membros. É isso, se você quiser e puder fazer parte dos membros... Não sei, acho que tá R$7,99 por mês. Olha, né? Gente, o tanto de conteúdo é uma forma de apoiar esses audiospots itinerantes, essas gravações, né? E o acesso a bons profissionais para que a gente continue produzindo bons conteúdos. Eu morro de vergonha de pedir a Dani que toda vez ela vem perto, porque ela sabe que eu quero morrer. Eu tenho vergonha de, sei lá. Mas muito conteúdo relevante.
E aí, doutora Elia, eu queria já aproveitar o gancho aqui sobre os transtornos motores, o quanto eles podem impactar nessa questão dos níveis de suporte. E o que vinha a ser o transtorno motor também? Pois é, antigamente a gente não falava disso praticamente, né? Antigamente só se falava assim, antigamente só se falava meio que autismo, né? Como se fosse uma coisa isolada, né? Hoje a gente já fala das comorbidades, muito mais do que se falava antes, né? Então, é muito improvável que você tenha só um autista só. Ele deve ser autista com outras coisas, né? Autista com TDAH, autista com deficiência intelectual, apraxia de fala. E as questões motoras passaram super despercebidas por um tempão. Então, hoje tem até uma ideia de muitos estudiosos pensam, será que a gente deveria incluir as questões motoras dentro do critério diagnóstico? E não estão lá, realmente, não tem nada dizendo. Tem a questão sensorial, que você pode, se for de cunho sensorial, a dificuldade motora, se for uma dispraxia, por exemplo, uma dificuldade de você programar o movimento, aí tá lá no DSM. Mas se for uma outra dificuldade, uma hipotonia, uma outra questão, não tá lá. Então, assim, isso é um ponto importante. E quando a gente fala questões motoras, é muito amplo. Então, primeiro tem essa parte sensorial, né? Então, explicar melhor isso, né? Então, lá no transtorno de processamento sensorial, você tem classicamente incômodo com barulho, etiqueta, cheiro, luz e tudo. Mas tem muito, dentro do transtorno de processamento sensorial, muito mais amplo que só isso, né? E uma das questões que tem é a dispraxia. Então, se eu for ver, por exemplo, como é que eu vou fazer para levantar essa minha caneca? Eu tenho que pensar no movimento, eu tenho que organizar o movimento, eu tenho que saber o tanto de força que eu vou colocar, eu tenho que fazer um monte de coisa. E aí eu tenho que depois ter a noção do meu próprio corpo. Então, assim, é uma coisa super complexa que a gente faz em segundos e a gente nem pensa. Mas quando a gente tem uma dispraxia, a gente tem exatamente essa dificuldade de você planejar o movimento e fazer o que você quer. Então, se você tem uma dispraxia, um monte dos testes já vem alterados, assim, se você for fazer um teste específico, e principalmente o dia a dia da pessoa, né? Então, você vai lá, você vai ensinar como fazer o desfraude. Como que você vai ensinar o desfraude se a criança tem dispraxia? Aí a criança vai programar, ela tem que primeiro tirar a calça, depois ela tem que tirar a cueca, e aí ela tem que fazer todo o movimento. É uma coisa motora muito complexa, não só cognitiva, de você passo a passo, mas motora complexa. Então, isso, teoricamente, já impactaria no nível. Então, se você tem uma criança que é dispráxica, ela pode necessitar de um nível de suporte muito maior só pela dispraxia. E não necessariamente porque ela não tem o cognitivo para fazer aquela atividade. Aí me corrijam se eu formular errado. Mas, de forma leiga, a leitura mais ou menos que eu faço é do prejuízo. Porque tem prejuízos que são mais... não é irrelevantes. São prejuízos são menores. Tudo assim, menores, assim, impactam isso, menos. E tem prejuízos que são muito centrais, né? A fala é uma delas. Isso. Eu não sei onde que a seletividade encaixaria na vida das pessoas. No grau último, Master Blaster, porque isso também tem muito a ver com até o quão seletivo o relacionamento com as pessoas. Você pega justamente no cerne do autismo. Então, a seletividade, as questões motoras também, que vai implicar diretamente na questão do grau de suporte, pelo menos, né? Do quanto de apoio que precisa para essas atividades. Que mais que são, assim, questões bem de impacto grande? Seriam essas que seriam levadas basicamente em conta? Você trouxe a seletividade alimentar. Eu queria voltar para a seletividade alimentar também. Trazendo o impacto motor. Não é raro você ter crianças que têm uma questão motora isso... Por quê? Para você mastigar, você faz um planejamento da sua língua, da rotatividade. Às vezes a criança ela come em bloco. Então, isso atrapalha a sensação do alimento na boca. Sim, o Arthur tem isso também. É porque a seletividade dele, claro que não é a mais tranquila, é sempre o combinho, né? Então, tem rigidez cognitiva, tem sensorial e motor. Então tá ótimo pra resolver, tá super tranquilo. A rigidez é aqueles... o cérebro do autista brasileiro. Do brasileiro. Vai, Brasil! Sei de onde, gente. O cérebro do autista, vamos falar assim, ele busca eficiência muito rápida, né? Então, ele quer gastar menos energia. Então, a rigidez vem muito disso. É isso. É porque aí gasta muita energia você flexibilizar o comportamento, você entender que tem que ser de outra forma e tudo,
E aí, você já sabe que aquilo dá certo, então você faz aquilo. E a gente, pro processo de praxe, né, que todo esse movimento desse planejamento e tudo, essa ideação faz parte do processo. E essa ideação que ela tá rígida, né? Então... E essa questão, e fora a gente tá falando, assim, claro, de questões mais graves, assim, né, de seletividade, mas existe impacto ao longo da vida toda, né? Então, a quantidade, e eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que se fala muito pouco disso, de obesidade, por exemplo, assim, que é um fator gravíssimo. A gente fala muito de obesidade na população típica e a gente não fala nada de obesidade no autista, né? 1 a cada 3 autistas tem uma obesidade. E aí você vai ter pressão alta, aí você vai ter... E você geralmente não consegue medir a pressão também, né? Como é que você vai medir a pressão arterial em muitos autistas? Muitos não vão deixar. Então você nem sabe se tem uma pressão alta ou não. Aí você vai ter que medir o colesterol, vai alterar a glicose. Eu tenho pacientes de 8 anos de idade, são altos, mas assim, 60 quilos. E aí você vê isso, que impacto que isso vai trazer a curto prazo, porque ele já, por exemplo, não engaja em algumas atividades sociais, ele não vai lá no parquinho brincar com as outras crianças, ele não vai jogar bola, porque ele não consegue, porque ele tá muito gordinho. E na longo prazo vai dar um monte de problema cardiovascular. Então, além dessas coisas por isso que eu acho que essa questão do nível de suporte é importante, mas a gente desconsidera um monte de coisa. Então, você desconsidera essa questão, o impacto da seletividade alimentar no futuro da pessoa. Então, a pessoa pode ter um problema gravíssimo de hipercolesterolemia, aumenta o colesterol, aumenta a pressão alta, a pessoa infarta, a pessoa tem um AVC e você achou que o nível de suporte era 1, né? Então, pela seletividade alimentar, impacta um monte de coisa, né? Então, não deveria ser só... Por isso que essa questão de nível de suporte, eu acho que mascara muito. Assim. Então, você fala que é leve, nível 1 de suporte, tudo bem, tranquilo. Mas muita coisa precisa ser trabalhada, né? Essa ligação com outros transtornos, né? Eu até falei abertamente lá na palestra, porque todo mundo sabe que eu sou autista, né? E eu desenvolvi transtorno de pânico. E eu usei a aba. E já tem semanas que eu não tô tendo mais nenhum episódio. E é justamente por essa questão de minha dificuldade de interação social, porque eu fui colocada agora, desde que eu entrei nessa situação, eu me coloquei nessa situação, né, exigindo um pouco mais de mim nesse aspecto. E nesse momento, quando eu estava em muita crise, eu precisava de muito suporte. O meu esposo, o Elias, estava ali. Assim, eu fui levando as redes sociais da forma que dava, as outras coisas, mas o Elias, ele me deu todo o suporte possível. Eu tava ali trancadinha na minha casa para eu conseguir me restabelecer. Então, no autismo a gente vai vivenciar isso. Acho que fases mesmo, assim, sim, né? Por conta do nosso copinho que muda. O copinho que muda. O meu copinho não coube tudo que eu precisava. Aumentou a demanda, né? Isso. E é o que acontece na adolescência, às vezes, né? Que na adolescência aparece um monte de coisa, né? Meninas, tradicionalmente, também, né? A demanda social aumenta demais. Aí você vê que a questão social, que sempre esteve lá, mas esteve um pouco mais leve, um pouco mais... A pessoa conseguia passar, assim, com esforço, mas conseguia. Aí, na adolescência, ou com o aumento de demanda social em qualquer momento da vida, você vai ter um impacto maior. E assim. se dispara. Eu percebo isso claramente na minha casa. Então, por exemplo, meu marido e filho autistas. O Roberto, a gente não sabia do diagnóstico dele até ter o do meu filho. Laudo mesmo é recente que ele tem, mas 5 anos e tanto atrás, quando eu tive o diagnóstico do Arthur, assim que teve, já sabíamos do pai, né? E só que meu marido nunca teve nenhum atraso de desenvolvimento notável pela sociedade, no caso. Então, ele tem superdotação, e isso, né, foi sendo de muleta ao longo da vida. Ele deu algumas sortes a sorte de jogar futebol, que é coletivo. E que todo mundo gosta. E ele era bom, então ele podia entrar mudo e sair calado. Não tinha nenhum esforço pra estar na galera, mas ele era o melhor do time. Então, todo mundo queria ele lá. Então, era bem isso. É o que ele relata. Minha sogra relata. Tinha as viagens de ônibus pra fazer os campeonatos, que ele viajava, participava de tudo quanto é campeonato, né? E ele só tava ali, mas tava todo mundo do lado dele. Aí você pega um que é mais sociável, ele sempre teve esses amigos mais expansivos que trazem. E aí ele participa, ele é integrado. Então ele tem um grupo de amigos gigantesco. É chocante você ver. Acho que ele é o único autista que tem galera, que eu conheço. Né? Ele tem galera, porque era a galera do futebol. E por ser esporte coletivo. Então, campeonatos. Então não era nem só o time dele que ele convivia. Os campeonatos. E ele jogava em times distintos também. Então, campeonato de um clube, um campeonato de outra turma, jogava em vários lugares. Então, isso foi dando muitas turmas para ele, né? Então, isso foi uma sorte muito grande que ele teve, porque desde muito pequenininho, então,
ele não sabia falar nada com ninguém e tal, mas se alguém falasse um negócio de futebol, ele poderia acompanhar, né? E no universo masculino, no geral, te insere, né? Te insere. Então, essas muletas dele sociais de o futebol e a superdotação foi levando. Do restante, escolhia super bem, então tá, beleza. Só até meio esquisito, meio... Tá ótimo. Então, super leve, imagina. Sempre foi assim, nossa, Roberto inteligente. Nossa, Roberto não sei o quê. Parecia bônus, né? Então, tá. Meu filho teve todos os atrasos de desenvolvimento possíveis. E muito impactantes mesmo, assim. Não tinha. Tudo, nada veio para o Arthur. Não veio de desenvolvimento. Natural, né? Não veio. Com o tempo, com a vida, com o sol, com a fotossíntese, não veio. Ele foi sendo ensinado. Então, ele foi com tudo, um treino muito estruturado para absolutamente tudo, né? E aí, ele foi adquirindo essas habilidades. Hoje, o meu filho, ele tem uma vida muito mais funcional do que o meu marido, nós estamos juntos há muitos anos, desde faculdade. Eu observo no meu marido uma piora progressiva assustadora. Por quê? Então, antes éramos nós na faculdade, sabe? Tipo, ele era esforço zero acadêmico e o futebol. E aí, assim, sabe? Era tudo muito maravilhoso, né? Então, até mesmo para trabalho, todo mundo sabia que ele era muito inteligente e aí fazia as provinhas, aí ele passava nas coisinhas e tal. Então, não tinha estresse, né? Passou no primeiro concurso público dele, assim que ele prestou, tipo assim, um amigo ia prestar concurso para cartório, tava estudando um monte. Por que você não faz? Então tá, vou fazer. Passou, né? Foi isso, Roberto, foi isso a nossa vida. Aí vem, então, casamento, questões financeiras, aí, então, um filho, aí um filho autista, com muitos atrasos, aí a esposa que para de trabalhar, e ele que precisa trabalhar 3 vezes mais, e aí a gente se desencontra, ele socado dentro no cartório, que foi aumentando absurdamente essa rigidez dele ao longo dos anos, esse jeito burocrático de funcionar, de ritualizar, né? Um isolamento absurdo, porque essa turma, galera, toda era de Londrina, da cidade que ele é, né? Nós fizemos o El juntos. E eu sou de São José do Rio Preto, nós estamos lá. O Roberto mora em Rio Preto, comigo ali, assim que ele passou no cartório, em Mirassol, no cartório dele. Ele ficou morando um tempo no cartório, na época, pra gente economizar dinheiro, tudo, né? Que em outra cidadezinha. Mas nós estamos falando aí desde 2008. O Roberto, de 2008. 2008? 2008. Até 2023, o Roberto não tem um coleguinha pra chamar de seu. Tá? Porque tirou o contexto futebol. Tirou o hiperfoco dele, né? E aí, o sedentarismo, porque daí, assim, não é que ele era o cara fitness, era o futebol ali, o restante. Então, nenhum cuidado pessoal. Ganho de peso, várias lesões que ele já tinha na época também do futebol e com o ganho de peso. Gente, assim, ladeira abaixo. Por quê? Porque mudou. Então, aquilo que era o apoio, tirou, né? Então, eu fui vendo meu marido, assim, o quanto, tipo, não tem nada de leve ali, nem de nível 1 já faz tempo, tá? Então, ele nessa migração desses níveis. Então, hoje ele precisa de muita ajuda. Muita. E meu filho, de todos os contextos, eu ajudo na questão alimentar dele. Você vê a compatibilidade da idade, do que é esperado. Exato. A demanda, né? Exato. Então, óbvio que foi exigido dele. Eu lembro quando ele mudou pro cartório, que é cidadezinha pequena, que nem meu pai, é super sociável, eu tenho muito isso dele. Meu pai e minha mãe foram bancários, né? São bancários aposentados. E meu pai ia muito foi gerente de várias cidadezinhas pequenas. E aí, o que tinha aquela coisa antiga de cidadezinha que você chega? Você tem o padre, você tem o prefeito, você tem o gerente do banco, né? Então, aí você tem que... O que você faria, né? Naquela época? Qual seriam as boas práticas? Você chegou gerente de outra cidade, vai se apresentar para as pessoas, vai conversar. Mas o Roberto... Mas nem... A cidade odiou ele quando ele chegou, uma cidadezinha pequenininha. E mais, isso de cartório, que antes era de pai para filho, agora é concurso. Então, tipo assim, pra cidade, tirou o cartório do fulano. Não vem falar com ninguém.
Não foi na prefeitura, não sabe quem é o padre, não sabe. Super arrogante. Daí meu pai até falava assim pra ele, Roberto, mas você precisa, ele, Carlos, eu não vou, tal. Aí, só que ao longo dos anos, pela competência de trabalhar, pelo serviço que ele foi proporcionando para a cidade, para a região, porque o cartório não funcionava direito, o pessoal precisava direto ir buscar na cidade vizinha, tá? Então isso foi sendo fornecido, ele foi estruturando, ele foi tomando um monte de decisões que os juízes corregedores de toda a cidade, da região, foram sabendo daquele cartorário, que estavam fazendo documentos completamente diferentes, inusitados, solicitando modelos, né? Isso sem ele falar oi para ninguém. Foi pra ninguém. Então, ele é um ermitão ali dentro. Você vê. Trabalhando, assim, cara, é um negócio doido. Eu ligo às vezes a câmera e a pessoa, de casa. E a gente, ele se mantém nisso e isso faz aumentar todo o nível de suporte. E é uma coisa dele. muito rígida, né? Que ele deve achar muito confortável, assim, né? Muito rígido. Não consegue tem mudar, exatamente fazer né? as Não coisas, consegue. E aí, pra você ver, né? Antes do diagnóstico do Arthur, muita coisa que já não estava ficando legal, porque aí a gente ainda não tinha o diagnóstico, mas a gente já estava vivendo dificuldades por conta dos atrasos, né? Então, muitas questões. Eu exigia que ele voltasse mais pra casa. Ele não volta. Eu fico sozinha com o Arthur durante a semana. Ele fica em outra cidade. Eu exigia que ele voltasse mais. Ele não conseguia. E eu pensei por muito tempo o que eu sentia, né? Assim, cara, não me ama, não gosta de mim. É um negócio tão fácil de você mudar nessa rotina. Sabe o tanto que isso me ajudaria e você não consegue. Pra PQP, né? Eu ficava assim, sabe? Como assim? E ele, tudo que eu dizia, e assim ainda é, ele sempre compreende, ele sempre concorda, ele só não faz diferente. Ele não consegue, né? Cara, mudar. Eu ficava assim, cara, tem a mulher de malandro e tem a Mirella, tá num outro patamar. Tá entendendo? Tipo assim, eu ficava assim, cara, não, eu sou, não sei, sou otária, não é possível, né? Coisas que em tese seriam simples. E aí eu vi meu filho muitas vezes tendo crises, porque eu mudava a ordem do Yakult que ele ia tomar. Aí bateu aquele desespero grande, né? Porque eu pensei, meu Deus, com os dois, o que faria eu com minhas pequenas forças, né? Mas isso eu acho engraçado que o Elias agora, ele tem uns flags pra mim, né? Quando ele vê que é rigidez, rigidez! E foi, 8 dias, foi por conta eu tô pra me mudar, né? Que eu vou pra uma casa. E aí a moça, que é a dona da casa, ela tinha combinado de um dia ter levado o pessoal. E ela levou no outro dia, que era o dia que eu queria levar o moço pra detetizar. E aí, assim, meu mundo acabou. Você só muda o dia. Troca aí. Mas ela tinha dito que ia ser no sábado. Eu fiquei completamente assim, sem chão. Aí eu disse, rigidez, amor, rigidez. Aí eu fui internalizando tudo bem, rigidez. Não, mas dar nomes para as coisas ajuda muito, até com que a gente se reposicione, trazendo essa autoconsciência, né? E doutora, eu queria te fazer uma pergunta sobre transtornos de aprendizagem, porque assim, houve toda uma mudança de nomenclatura e tudo. O como isso impacta no suporte, assim, questão de dislexia, essas... Pois é, assim, se a gente for pensar nessa parte pedagógica, assim, né, e aí a gente não falou dessa parte pedagógica ainda, né, a gente falou da parte de seletividade e tudo, e aí a parte pedagógica é outro ponto que influencia nessa questão do nível de suporte. Então vou começar com um exemplo, assim, eu tenho uma paciente de agora, ela tá com 22 anos, teoricamente eu atendo criança e adolescente, mas eu tenho uns pacientes que eu não consigo dar alta e continua, né, assim. Então ela tem 22 anos, aí ela é autista nível 1, com diagnóstico tardio pra caramba, foi acho que com 19 anos o diagnóstico dela, e com uma descalculia. E é interessante, assim, ela tem um nível cognitivo bom, ela é muito esperta, acho que, assim, nível cognitivo médio para superior, assim, inteligência muito boa, mas ela não consegue se inserir, por exemplo, no mercado de trabalho. Porque a descalculia é uma coisa que realmente impacta, né? Então, ela como que você vai fazer? Ela não tem noção de algumas coisas básicas de número. Então, por exemplo, que 5 é mais do que 2, noção de troco. Então, a descalculia é isso, né? Uma dificuldade de numerosidade, você saber o que significa aquele número, que 5 é isso. Então, concreto ela entende, mas se for um número só, ela não entende. Isso tem graus? Quando é descalculia, é realmente essa dificuldade mais significativa. Mas muita gente tem dificuldades com matemática, assim, né? Mas quando você tem muita dificuldade, assim, que é essa noção
noções básicas, aí se chama descalculia. E aí ela não consegue, por exemplo, troco. Ela não consegue, aí ela consegue agora, como tem esse cartão de crédito hoje ajuda, né, e tal, e aproximação, ela não precisa nem escrever a senha, porque pra senha ela também tem dificuldade às vezes. Então a aproximação dá, mas se ela tiver que escrever a senha, ela se perde lá na sequência do número. Quando ela vai pra trabalhar, muito difícil, como que você vai explicar que ela é esperta pra muita coisa, super inteligente, mas e essa parte de número ela não consegue. E que tipo de trabalho que ela poderia fazer, assim? Muita coisa ela poderia, com certeza. Mas o mercado de trabalho não é, nesse sentido, ele não é... a hora que pegar o número, porque vai pegar, fala assim, olha, isso aqui eu vou precisar de suporte. Isso, como assim? Exatamente. Ela vai precisar de calculadora, e às vezes a calculadora não é suficiente, ela teria que ter outro tipo de suporte. Então, e ela é interessante porque ela era nível 1, sempre foi nível 1 de suporte. Agora ela não é, teoricamente ela não é mais. Porque ela não consegue sair da casa da mãe, ela tá super bem com a mãe, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas ela não consegue esse nível de independência, mesmo porque como ela vai pagar uma conta, às vezes com a descalculia, poderia, ela pode desenvolver uma estratégia, mas vai demandar toda uma estratégia dela e da família como um todo, assim. Nossa, negociar. Exatamente, como que ela vai ali comprar uma coisa e ter uma noção se aquilo tá caro, tá barato, é difícil, então... Nossa, se prejuízo você tem, muito grande nessa fase da vida, não se compara com a infância e adolescência, assim, exatamente. Né? E a dislexia? Então, e aí a dislexia é outro ponto. Então, a descalculia é a dificuldade específica de número, a dislexia é a dificuldade específica de letra, né? Então, você tem uma dificuldade de consciência fonológica, que é você entender que a F é a letra F, né? E então, por isso, você tem muitas trocas, né? A pessoa troca muito na escrita, às vezes pode trocar na fala também, mas muito na escrita. Dificuldade de interpretar, dificuldade de ler fluentemente, então ler de uma forma pausada e tudo. A maioria dos disléxicos vão aprender a ler e escrever, vão ser alfabetizados, a maioria. A não ser que tenha um apoio muito ruim, assim, né? Da escola e tudo. Mas, em geral, vão aprender. Só que vão ter uma dificuldade ainda. Então, aí eu tenho um outro paciente, eu acompanho os 2 irmãos, né? Aí um é autista, outro é TDAH, altas habilidades. E o pai é disléxico, TDAH e altas habilidades também. E aí é interessante, ele fala em relação à dislexia, ele fala como isso impactou na vida dele. Agora, quando ele teve o diagnóstico de dislexia, ele conseguiu terminar a faculdade. Olha. Porque não tinha adaptação suficiente. Então, se é um autista que tem uma dificuldade de leitura e escrita tão significativa, se você tiver um ledor, vai. Se você tiver uma pessoa, um escriba, né? Então, ele fala, ele dita tudo que ele vai e a pessoa escreve pra ele, pronto, foi. Se ele puder usar um tablet, vai. Se ele puder digitar, vai. A letra dele não é boa, ninguém entende, mas se for digitar, vai. Só que aí não tem adaptação, porque às vezes não tem um diagnóstico, aí a pessoa acaba tendo um nível de suporte maior. Complicado, então, né? pra ver como essa questão do nível de suporte, ela depende do autismo em si, mas influencia, as comorbidades impactam, né? Impactam porque muito. Tem um ator que eu amo de paixão, agora... Daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas sabe da série A Grande Família? Tinha o Augustinho Carrara? Alguém lembra o nome dele aqui, gente? Do Augustinho Carrara? Vê pra mim, por favor. Alto, o nome dele. Eu sigo ele, né, no Instagram e tal. Eu gosto muito. E ele ele escreve peças, ele escreve textos, crônicas, ele é ator, né? Ele dirige, ele é um artista mesmo nisso. E ele é disléxico. Eu lembro que ele fala agora sobre isso, né? Não sei se ele tinha falado antes. Então, acho que não. Por que ele falou? Porque ele finalmente cedeu e veio para as redes sociais. E ele tinha esse medo de vir, porque ele teria que escrever esses textos era só ele que cuida das redes. Ele não tem uma equipe, é ele. E que haveriam muitos erros ortográficos, né, assim, e que aí as pessoas julgariam, porque em todas essas esferas ele foi conseguindo suporte. Meu, o cara é genial, assim, todas as escritas, ele é um cara muito, assim, politizado, né, nem concordo muito com todas as vertentes, mas ele sempre traz muitas reflexões interessantes, muito interessantes, até para quem discorda, assim, escreve magnificamente bem. E sempre tem erros. E aí sempre aquela xaropice daquela galera que vai lá, tipo, você trocou, não. Praticamente todos os textos dele tem trocas. E aí ele falando, olha, eu tento, assim, mas às vezes passa. Às vezes eu até tento revisar, né, mas passa e tal. Então, ele, assim, e ele contribui... A rede dele cresceu muito grande, assim, ele produz muito e sempre textos. Ele faz alguns vídeos, mas muitos textos. Né? E aí ele dizendo isso, desse medo do julgamento alheio, né? Uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, mas muito. Eu aprendi a decorar quadro de aula
Pedro Cardoso. Ai, gente, eu adoro ele. E ele trouxe isso. Foi a primeira vez, na verdade, que eu tive a noção do que seria essa dislexia. Desculpa, Dani, pra Eu voltar. tenho dificuldade de transcrever. Então, e ditado. Era duas coisas assim mas a parte de transcrever é motor, que eu sei que eu tenho... É difícil, não consigo ficar escrevendo muito tempo. Mas quando o professor vinha com ditado... Outra coisa que me mata, que parece que desorganiza todo o meu cérebro, é quando tem aqueles jogos onde você tem que completar. Eu me sinto aquela moça do isqueiro, sabe? Do fantasia que tinha, que tinha uns espacinhos e você tinha que... Como que fala? Aquele... Jogo da forca. Tipo forca, Uhum. esses daí. Uhum. Gente, eu não sei o que acontece. Me falha, eu não consigo ver a soma do número, assim, o que cabe é a palavra. Eu não enxergo a palavra, já tá quase tudo destampado. Eu não consigo ler gráficos, né, Dani? A parte gráfica eu gosto. A Dani faz muitos gráficos. E aí ela manda e fala, não, você lembra que você vai ter que me explicar? Eu não consigo. É muito tempo que eu tenho que ficar pra entender a cor que tá aonde, do que essa linha faz o que disso. Cara, e é um negócio assim, por exemplo, eu tô no celular. Aí eu tenho que passar um telefone pra alguém que não tem eu não tenho o contato salvo, eu preciso digitar. Eu vou ali, olho o número, vou digitar. Volto, olho o número, eu volto. Gente, eu não suporto, eu vou passar a informação para os outros assim. Eu não consigo essa memória de números, assim, de uma tela para outra, assim, um espaço muito curto, sabe? Aí o Roberto fala assim: quanto que pagou isso aqui no mercado? Eu jamais saberei. Eu posso ter comprado há 10 minutos atrás, jamais saberei este número. A dislexia, ela tem. É muito comórbido ao TDAH e o autismo, né? Muito associado, assim, né? E por outro lado, assim, se a gente for ver disléxicos também raramente tem só dislexia. Geralmente disléxicos têm outras coisas. Também. E principalmente TDAH, classicamente associado com dislexia, transtorno de ansiedade também junto, né? E a dislexia também pode ter um certo impacto em noção temporal, assim, também. Então, a pessoa disléxica também tem dificuldade no ontem, hoje, amanhã. Então, são coisas que, se você for ver uma pessoa que tem dificuldade em tudo isso, você imagina, o nível de suporte já aumentou um monte. A gente falou da descalculia, como a descalculia impacta. E da dislexia, a mesma coisa, né? Se a pessoa não consegue escrever, imagina se a pessoa vai trabalhar com um trabalho burocrático que tem que escrever textos enormes, né? Como que ela vai fazer isso se ela não tiver? E não quer dizer... Alguns disléxicos têm dificuldade de produzir textos, mas alguns não. Alguns produzem texto com muita clareza, só que a dificuldade é trocas com muita frequência. Então, e aí você precisaria de um apoio, que às vezes é um apoio fácil, é só o Word lá corrigir e tal, só ter um revisor, tranquilo. Mas, de novo, se você não tiver, às vezes, não tiver um nome para isso, o chefe vai pensar que, poxa, não aprendeu até agora o que é o Z e o S, meu Deus, então É verdade. Então, às vezes, a comorbidade, o autismo é nível 1, só que a comorbidade impacta tanto que... É possível, por exemplo, a gente falar de deficiência intelectual leve e autismo 1, nível 1 de esporte? Quem tem deficiência intelectual detectada ali, ainda que seja leve, não está. Não, porque você teria que ter, por exemplo, pensando numa deficiência intelectual leve, é aquela pessoa que provavelmente vai alfabetizar, mas que vai ter dificuldade de lidar com coisas do dia a dia e de números, de troco, de novo, de independência total, ou vai ser uma pessoa um pouco mais ingênua. Então, ela precisaria de um suporte. Então, ela já estaria automaticamente no nível 2 de suporte. O que eu acho engraçado é quando a gente vê isso, então a gente tem uma certeza, assim. Quando é o contrário, o que é uma pessoa altas habilidades, aí que eu acho que é um pouco mais confuso, assim, né? Porque altas habilidades, na teoria, seriam todos nível 1 de suporte. Mas é engraçado que alguns nível 2 de suporte parecem ter muitas habilidades em algumas áreas específicas, assim, né? Então... Zonas de E aí a gente tem uma outra condição, né? Que é interessante, não tem nada a ver com essa aula, com essa conversa nossa, mas eu vou falar mesmo assim, não, que é legal. A gente já viajou várias coisas, vai. Que chama síndrome de Savant, né? Que a síndrome de Savant a gente fala super pouco, né? Eu então, nunca soube o que eu ouço falar. Condição muito interessante, assim. A síndrome de Savant é uma condição que foi descrita lá no século XIX pelo Down, o cientista que descreveu a síndrome de Down. Ele falou, no começo era a síndrome de idiot savant, porque no francês era idiota, na época, o nome idiota era um nome científico para deficiência intelectual. Depois mudou, graças a Deus. Depois, hoje é deficiência intelectual, mas antigamente falava idiota. Então, era idiotia mesmo, né? Então, ficava idiota savant, que é uma pessoa com deficiência intelectual e, ao mesmo tempo, brilhante em algumas coisas, assim. Então savantismo, que dizem, o savantismo é isso. É isso. O clássico é o Rain Man, que é aquele filme do
do Tom Cruise, o Sim. Dustin Hoffman, e que o Dustin Hoffman é um savant, né? E aí o savant tem dificuldade em muitas áreas, então é o nível 2. Inspirado no Kim Peek, né? No Kim Peek, que o Kim Peek é na verdade, ele é uma deficiência intelectual. Acho que ele não tinha um diagnóstico de autismo. Um deficiente intelectual americano, ele tinha uma lesão cerebral muito, muito extensa. Ele precisava de apoio para tudo no dia a dia. Ele não conseguiu trabalhar, ele não conseguiu viver de forma independente. Mas ele lia duas páginas em 8 segundos, porque ele lia com um olho de um lado e outro de outro, assim. Chocante, ele decorava, assim, mais né? 6 mil livros ao longo da vida, assim. Só que ele não conseguia morar sozinho. Então, na síndrome de Savant, você tem a gente chama de um mar de dificuldades com ilhas de habilidades, assim. Então, então seria, se você tiver, por exemplo, um autista savant, que é para ser comum, diz que a estatística é de que 1 a cada 10 autistas são savant, que a gente não tem tudo isso, provavelmente a gente não identifica, né, muitos savants. Então, a pessoa tem nível 2 de suporte, então a pessoa precisa de muito apoio, nível 2 ou nível 3 de suporte, mas com brilhantismos em algumas áreas. Tem um monte de exemplos de savant no mundo, assim, né? Um pianista, Isso, né? isso. Alguma... Tem o pianista, o Leslie Lenk, que é um pianista americano, que é cego, autista, e que ele só ouviu uma vez na vida e decorou perfeitamente. Mas ele tem uma dificuldade enorme no dia a dia. Então, ele é savant e não altas habilidades. Por quê? Porque o altas habilidades pressupõe que você tem um nível de independência maior no dia a dia. Tá, eu ia perguntar exatamente isso. Até quando dizem de dupla excepcionalidade. Qual que seria essa diferença? O savantismo, altas habilidades? Aí o savant é esse que eu tenho um paciente, por exemplo, falar essa questão do savant. Eu tenho um paciente que é paralisia cerebral, autista, e ele decora o livro de português inteiro, o livro de matemática, ele tem 7 anos, decora o livro de português inteiro, o livro de matemática inteiro, agora ele tá na fase da música, ele adora todas as músicas, aí ele decora tudo, ele fala, mas tem uma necessidade de apoio enorme no dia a dia. Então, ele é savant. E o uso disso, porque às vezes ele decora, mas não tem uma funcionalidade. Não tem uma funcionalidade, exatamente. No altas habilidades, a pessoa tem um grau enorme, assim, de compreensão, de memorização, mas ele consegue aplicar aquilo no dia a dia, de forma mais prática. E aí, a dupla excepcionalidade, ou dupla condição, é quando tem altas habilidades com transtorno. A pessoa é superdotada e autista. Superdotada e disléxica, superdotada e TDAH e tal. Então, duas coisas são a mesma coisa. Meu marido e Dani seria dupla excepcionalidade? Dupla excepcionalidade. Você tem superdotação, né? Você não fez ainda? Não, eu fiz o teste QI. O teste QI eu tenho. O teste QI... E aí seria essa uma dupla condição. Isso. Entendi. Porque quando é só a superdotação, não tem todas essas limitações de... Assim, é uma pessoa que resolve problemas em tudo, assim, acha muitas soluções em toda a vida, não é isso? Não é... Geralmente é isso. Eu acho que a dupla excepcionalidade é um termo que dá um pouco de conforto, né? Porque... do que a superdotação é um nome cheio de estigma. Né? Quando a gente fala superdotado, todo mundo acha que é uma pessoa, um superpoderoso, um super-herói, que vai conseguir fazer tudo na vida, assim. É até bom trazer nesse termo a diferença entre altas habilidades e superdotação. A gente fala no Brasil altas habilidades / superdotação, né? Aí tem uma discussão enorme sobre essa barra, porque será que se fala altas habilidades e superdotação, altas habilidades ou superdotação? Aí tem uma discussão enorme no campo sobre isso. Mas, tecnicamente, na lei lá do MEC, todas as leis educacionais, por exemplo, que garantem um atendimento para altas habilidades, é altas habilidades / superdotação. Então, na teoria é a mesma coisa. Algumas pessoas preferem um nome, outros preferem outro. Eu acho que também o superdotado tem essa carga de que a pessoa é meio brilhante em tudo, e não é, né? E aí, quando a pessoa tem uma dificuldade, aí a pessoa tem uma dupla condição ou dupla excepcionalidade. Eu até estava conversando com o Dr. Carlos Gadia, né? Até sobre isso de diferenciação. E aí ele dizendo, olha, lá nos Estados Unidos a gente não faz. Até porque eu não lembro agora qual que ele falou o termo em inglês. Quando a gente diz... Gifted. Gifted and talented. Isso, então assim, ele falou, não tem essa diferenciação, porque não tem. Uma seja mais para exatas, outra mais criativa. Não tem essa... E aí ele até falou, aí tá sendo feito dessa forma? Tá tendo essa diferenciação? Eu falei, olha, eu não sei formalmente, eu sei que tem discussões em redes sociais, né? Do tipo, o que é mais
Enfim, fazendo essa diferenciação. No inglês é gifted, que é como se você tivesse... Gifted em inglês é como se você tivesse recebido um dom, assim, sei lá, né? Dotado seria, talvez, né? A palavra, né? E aí, quando traduziram assim, altas habilidades, superdotação, depende de cada língua de um jeito, é sobredotado, se eu não me engano, em Portugal. Então, cada lugar é de um jeito, assim, diferente, assim, né? Mas pra pessoa ser altas habilidades, a pessoa pode ser altas habilidades em alguma área isolada. Então, ela pode ser só brilhante, por exemplo, em artes. Ela é muito esperta pra tudo, mas em artes ela é muito maravilhosa, desenha maravilhosamente bem, ou em matemática maravilhosamente bem, ou em futebol maravilhosamente bem, e nas outras áreas é média. Tá, então entendi. E aí no altas habilidades, na verdade, não é uma condição patológica, não é uma doença, não é nada. Não é nada. Não tem CID, não tem nada. Não tem. Então, só altas habilidades por si, na maioria dos casos, não traz mais problemas. Como tudo pra mim, eu não tenho apego a dados, porque eu não lembro deles. Se eu acabar de ler um negócio, eu não sei te falar do dado. Eu sempre me prendo ao conceito, né? É uma coisa mais geral, né? Isso, ao conceito e algo entendível por si só, assim, né? Então, eu sou daquelas que eu gosto do superdotação, porque... parece mais claro, assim, né? E até, esses termos, essas diferenciações, a gente fala muito na nossa bolha, gente. Se isso, sabe, se você for de classe média pra baixo, isso aí não... Você nem começa a conversa. Então, isso me incomoda o quanto, então, o quão preciso em termos técnicos, mas o quanto isso te deixa longe. Se eu chegar falando de altas habilidades, comportamentos interferentes, cara, para. É comportamento problema, é comportamento agressivo, é superdotação, não tem. Então, mas isso porque eu não tenho esse apego, porque o meu apego, eu sempre busco o prático. Comunicação. Sim. Pra mim, o foco é esse. Como que eu me comunico mais fácil com você? Então, quando tem muitas alternâncias de nomenclatura, me irrita, porque eu falo... Como é que eu vou explicar? Isso, e assim... E sem ficar um tempão explicando o que é só a palavra, né? Cara, e sabe o que é também? O meu público, muito, do Altspod, são muitas famílias sem nenhuma estrutura. São famílias do SUS. São famílias que estão ali, me inscrevem com vários erros de português. Assim, às vezes eu tenho que ler algumas vezes para conseguir entender o que tá conseguindo perguntar. A pessoa também tem transtorno também, também, né? além disso. Eu então, aí assim, aí eu penso, cara, isso aqui... Todos esses termos, isso no meio acadêmico, assim, aí você, enquanto técnico, profissional da área, essas diferenciações até para te direcionar, mas aqui na sociedade, na galera, isso não faz sentido. Então, eu tento, toda vez, assim, às vezes muitas vezes falam, mas esse não é o termo correto para colocar na chamada. Mas esse termo correto, ninguém nem não pesquisa. Vai saber, não vai conectar. E aí, só que é uma informação muito importante para essa. Isso. Só faz sentido se chegar na galera. Dá um exemplo da questão da dupla excepcionalidade comigo. Vou explicar. Eu tenho rigidez comportamental e tudo. Eu escolhi o concurso que eu queria passar. Era um concurso que eu desde criança, eu ia pro hospital, que meu avô sempre ia lá com minha avó e tudo. E eu adorava. Porque o hospital, o HFA é lindo, né? O HFA é muito. Ele tem um campão. Parece um ambiente acolhedor, assim, né? Tinha até galinha. Teve uma época que tinha galinha. Eles têm um centro de pesquisa. É tudo ali em Rio bonitinho. Preto a gente tem galinha e vaca, né? Tudo, assim, todo lugar. Não, é legal que você tá passando na avenida principal da cidade. Tem lá uma galinha. Tem os terrenos, aí o pessoal põe gado pra pastar, põe... porque de Brasília isso não faz Brasília não rola. Então, por isso que eu entendi agora. Agora entendi, porque a gente não vê galinha. Não. Eu tenho muito paciente que nunca viu uma. A gente acha que eles nunca viu uma galinha? Pois então. Gente, aqui eles nunca viu uma galinha. Pois é. Jura? Cara, isso pra mim é tão só porque interior sempre tem os sítios, né? Então a gente... Se você não tem um sítio, você já cresceu num sítio, você visita um sítio, um tio, não tem como você tá fora disso. Então isso é muito... E mesmo nas cidades maiores, é isso que eu tô dizendo. Rio Preto, você não tem que ir pra... Tem bairros, o pessoal anda a cavalo mesmo ali, de charretinha, que passa pra recolher reciclável, recolher papelão. Que gostoso. Né? Brasília já teve há muitos anos atrás. E Rio Preto, você não precisa ir para as áreas mais periféricas para você topar com uma vaca e um cavalo.
Não, e aí agora você entendeu. Você pode ir na avenida principal de caminhada, com pista de caminhada e ciclismo, que você vai ver. Do hospital que eu trabalho. Sim. E nessa de eu ir lá, de eu visitar desde criança, era um dos lugares que eu falava assim. Aí quando abriu o concurso, eu falei, é aí que eu vou trabalhar. Aí meu pai ficou revoltadíssimo. Meu pai, nossa, pra que você tá indo? Aí eu lembro quando eu nessa de estar trabalhando lá, eu quis ir pra emergência, inclusive pra ficar à noite, pra poder ficar me dedicando a fazer meus 1000 cursos na UNB e não sair lá nunca, né? Eu ouvia muito. Uma vez eu encontrei uma amiga que ela falou assim, eu não acredito, Dani, você fez todas as matérias do mestrado da UNB, você não sei o que lá, e ela falando que ela estava sendo atendida, que é o marido dela, e você tá trabalhando numa recepção de emergência, e ela tava muito brava, e é justamente isso, e pra mim era muito tranquilo, tipo, quando eu trabalhava lá, eu fiz vários robozinhos, assim, de botzinhos que fazia parte do meu serviço, pra eu trabalhar mais tranquilo, né, pra eu ter um pouco de tranquilidade, e a forma que eu achava soluções para as coisas, às vezes as pessoas... Tipo, eu nessa parte médica, eu me acostumava tanto a ficar conversando com os médicos que, pra mim, assim, eu já via os exames, aí assim, esse daqui é uma hérnia de Spiegel, sabe? Eu já ia me acostumando com essas coisas. Mas aí o pessoal, o que você tá fazendo aqui? Era essa a pergunta. O que você tá fazendo aqui? Era pra você estar trabalhando com outra coisa. E aí, nesse processo... Eu só saí da emergência porque veio a pandemia. E aí eu fiz uma proposta pro meu chefe. Falei assim, se em uma semana eu entregar um sistema, eu posso trabalhar em casa? Aí eu fui desenvolver o sistema lá, que foi um dos primeiros conectados lá com o SUS e tudo, no nosso hospital. E nessa eu fiquei trabalhando em casa. E aí, com essas redes sociais e tudo, o pessoal fez uma força-tarefa pra eu pedir minha licença. O pessoal me ajudou muito, todo mundo me apoiou muito para eu conseguir minha licença, para eu me dedicar à causa autista, porque todo mundo lá tem alguém relacionado ao autismo, né? Então, para você ver o que acontece com a dupla excepcionalidade, é uma coisa te puxando... E uma coisa te colocando lá para cima e outra lá, assim, né? Você, esse seu repertório comportamental não te deixa viver na potencialidade aquilo que do seu conhecimento e de aplicação na vida, né? E eu me manter naquele ambiente, fazendo da mesma forma, assim... Você tava super confortável, tava ótimo. Mas eu sempre queria fazer da melhor forma possível. Eu entendo, mas claro, não é que você... quer entregar pouco. Não, pelo contrário, você tem muito a entregar em qualquer lugar que te colocarem, você vai tentar fazer o melhor, né? Eu sempre tive facilidade isso. Em todo lugar que eu ia, eu tinha muita facilidade de fazer qualquer coisa. Então, é isso. A dupla excepcionalidade é isso, assim. É um exemplo. É isso, assim, uma coisa que te ajuda e uma coisa que te atrapalha, assim, ao mesmo tempo, assim, né? E você tem que lidar. E aí isso é mais difícil ainda, né? Se vai falar pra escola, por exemplo, né? Aí a escola tem uma dificuldade de entender, né? Que aquele autista é nível 1 de suporte, ele precisa de apoio para a parte social, ele não tá conseguindo se socializar de uma forma adequada, ele tá sofrendo bullying. Só que ele é brilhante lá na matemática, ele é brilhante lá no desenho, pode ser qualquer coisa. Não quer dizer que os autistas são brilhantes na matemática, mas alguns sim, alguns não. Mas ele pode ter uma área de brilhantismo em outras questões, assim. Então, para a escola, você explicar que a pessoa tem dificuldades e facilidades ao mesmo tempo, poxa, é difícil, né? Já é difícil você lidar só com uma dificuldade, né? É difícil lidar com uma facilidade também, quando a pessoa tá muito avançada, as coisas todas, né? A escola foi feita para média, né? Para média é o que é para tá lá, assim. Aí você tá abaixo ou acima, é difícil. Se você tá abaixo e acima ao mesmo tempo, é mais difícil ainda. Claro que não são todos os autistas que têm facilidade com exatas ou que têm alta habilidade e tal. Beleza. Mas aí, se a gente pegar os autistas, nível 1 de suporte... então aí agora, hein, o suporte... Não, tá bom. O que eu quero dizer, os autistas na parte intelectual, cognitiva, tá? É muito comum esse grupo a gente ver essa facilidade para lógica, exatas. Isso se sustenta? Porque eu já tenho lido várias coisas que estão tentando fazer um rastreio para tentar fazer uma padronização que ajude até em questões de diagnóstico, algo nesse sentido. Tem uma teoria que é uma teoria engraçada, né? Que é uma teoria que não se fala tanto, porque algumas pessoas não gostam dessa teoria, mas a teoria chama teoria do cérebro masculino extremo, né? Que é uma teoria do Simon Baron-Cohen, que é um pesquisador britânico. E aí ele fala isso, assim, que uma das hipóteses dele é que a maioria das pessoas as pessoas podem ter duas
capacidades. Ou a pessoa é muito empática, muito sociável, entende os outros, tem uma capacidade grande de comunicação, ou a pessoa é muito sistemática e entende funcionamentos de máquinas, matemática, coisas mais lógicas, assim. Então, a pessoa poderia ter uma habilidade grande de empatia, ou um quociente de empatia maior, um quociente de sistematização maior. E, de uma forma geral, mulheres têm um pouco mais de quociente de empatia do que homens, que costumam ter mais sistematização, populacionalmente falando, assim, né? E nos autistas, os autistas costumam ter mais ainda o quociente de sistematização e menos do quociente de empatia, né? E isso é interessante, então, por isso que isso justifica algumas das questões, assim, dessa facilidade em você encontrar coisas lógicas e associações, mesmo porque é uma coisa muito mais clara, assim, né? Então, você entende que a matemática, 2 mais 2 é 4, assim, é muito mais óbvio e mais claro do que você entender uma coisa vaga sobre desenho, literatura, ou o que a outra pessoa quis dizer quando você falou aquilo. Então, o autista tradicionalmente tem essa facilidade. E aí, esse mesmo pesquisador, ele fez uma teoria derivada dessa, que é a teoria dos hormônios sexuais pré-natais. Então, é assim, que será que na gestação, você pode ter um impacto da testosterona e do estradiol para como o cérebro se desenvolve. Então, que talvez mulheres e homens, os hormônios sexuais podem impactar também no desenvolvimento cerebral. E em como a pessoa vai ser, se a pessoa vai ser mais sistemática ou a pessoa vai ser mais empática. Então, tem algumas evidências nesse sentido. Então, por isso que tem muito isso, assim, de que muitos autistas têm realmente uma habilidade maior de sistematização. E aí tem um monte de estudo mostrando, assim, se você for ver uma criança autista, se você for ver pais, principalmente pais, mas mães também, mas muitos trabalham na área de TI. Tradicionalmente é uma área que é realmente porque é um quociente de sistematização muito maior, né? Então, por isso que realmente existe essa associação importante. Eu, quando eu fui escolher o vestibular, eram 2 sonhos. Ou eu queria fazer a área de neuro, a sua área, era a minha paixão, ou a área de engenharia. Engenharia foi justamente por eu não ter contato social. Ou diminuir. E esse mesmo pesquisador, ele fez uma pesquisa super legal, que ele fez uma pesquisa que tem o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que tem um monte de... uma área de computador e de tecnologia muito grande, né? E aí já fizeram algumas pesquisas no Vale do Silício que parece ter realmente mais autistas do que a média. E aí ele fez uma pesquisa no Vale do Silício de um país europeu, eu acho que não sei se é Holanda ou Noruega, agora eu confundi. Mas ele fez uma pesquisa numa cidade de lá, que é o Vale do Silício daquela local. E aí tinha muito mais autistas e muito mais os homens mais sistemáticos tinham mais características de autista. E na minha sala de engenharia, a última engenharia que eu fiz, eram alguns. Eu lembro de um que tava, ele autista, eu não sei se ele tinha alguma outra questão, que ele era aquele de perna inquieta. E aí, ele o tempo todo, aí eu olhei pra ele, aí ele, eu sou autista, eu também. E aí? E agora? Como que a gente vai solucionar isso, né? Eu fiquei brava na hora, eu falei... Não, eu sempre gostava de sentar, eu tenho uma carteira que eu sempre gosto, se a saída fica aqui, aí tem a primeira fileira, eu gosto de sentar na primeira carteira, logo depois da primeira fileira. E aí, ele queria... É melhor pra sair. Ele queria sentar lá também. Só que ele teve que sentar atrás, porque eu chegava sempre antes dele. Aí eu passei esse semestre, parecia que tava tudo errado, sabe? O professor, tudo tava errado na sala de aula. Isso desse pensamento lógico, né, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Muita. É sofrido pra mim qualquer coisa lógica. Eu sempre busco muito conceitos. Então, se você vier com alguma explicação, sei lá, de história... Mas se você começar a colocar porcentagens de imigrantes, porcentagens, tudo isso, eu já me perdi. Me falo com... A maioria tá onde, a minoria fez o quê? Então, quando eu entendo, em termos de conceito e movimentação, uma parte muito mais humana da coisa, isso pra mim acabou, tá aprendido, né? O dado me faz perder esse meu raciocínio. Geral. Então, eu e meu marido é muito engraçado, porque meu marido, dados absurdos, né? E ele lembra, assim, sei lá, matérias, coisas antigas. Política, por exemplo. Nossa, a gente tem vários embates. E aí, ele vai me dar dados, né? E ele lembra, na eleição de 2018, foi porcentagem, não sei o que lá. Eu falei, daí, óbvio que eu não sei, né? E aí, às vezes eu vou falar alguma coisa e ele, mas eu quero dados. Eu falei, você não terá, no caso. Se você quiser os dados do que eu tô te falando, você vai buscar. Porque eu não sei nem te falar onde que eu vi. Eu não vi.
Mas aí, então, ele vem e me apresenta alguns dados, eu me perco nos dados, e aí ele fala, então e você me explica... o argumento dele fica mais robusto por conta disso. Fica muito mais, só que aí eu consegui, muitas vezes em conversas nossas, ele estava então preso naqueles dados, e eu dizia, não, tudo bem, eu entendo os dados, então agora vem cá. Pensa aqui comigo, então, na situação, na prática. E aí, fazendo alguns exemplos sociais. Foi difícil para ele conseguir entender como que aquilo, cara, não se aplica. Eu não sei, esses dados, para mim, eles não representam, assim, não sei onde que tá o erro disso, mas você concorda? Aí eu fui, e então a gente ficava no impasse, mas ele tem muita dificuldade de visualizar este lado, né, de relações humanas ali, e dados, para mim, realmente, é um negócio que parece que o meu cérebro automaticamente apaga. Eu sempre busco o conceito. Então, quando eu fui estudar aba por conta do Arthur, foi um sacrilégio para mim de aba, que muitos dados, nomes, técnicos e tal. Mas como eu não ia atuar nessa área, a não ser para o meu pequeno, né? Para mim, entender o conceito daquilo do que eu tinha que trabalhar, acabou. Eu já montava todo um planejamento de brincadeiras, eu já via inúmeras possibilidades, socialmente falando, do que aquilo implicaria, do porquê que eu teria que fazer aquilo. Então, o porquê, eu já tinha 800 contextos sociais na minha cabeça. E então, o grau da importância de trabalhar aquilo, Mas né? você trazendo essa questão da aba em mensuração, o problema é que as pessoas acham que elas têm que colocar tudo em número, né? Tem que colocar em 90%, 60%. Não. Você mede o comportamento de forma compatível e você vai explicar esse comportamento de forma compatível. Você pode transcrever, falar, ó, ele fez assim, explicar como ele foi feito. Você pode acompanhar com conceito, já que você gosta muito de conceito, trabalhar com conceito. E olhar esse conceito ao longo do tempo. E tá tudo bem. Eu me sinto uma super analista do comportamento do meu filho, tá? Mas eu sinto que eu tenho muita facilidade mesmo de fazer as análises comportamentais e de pensar em estratégias e soluções, principalmente nas questões sociais, né? E tudo bem, então eu me viro desta forma e eu sempre fui fazendo desse jeito. E aí o meu filho, que é pititico, às vezes eu falo, o Arthur tá com 6 anos, né? E eu falo alguma coisa pra ele do que foi mais ou que foi menos, ele vira pra mim e fala, mas em porcentagens, mamãe? Você tá de sacanagem, né, Arthur? Tipo assim, você nem aprendeu porcentagem, moleque. E ele faz porcentagens, assim, ele tem tudo. Até o amor que ele vai dar pra alguém, ele mensura em porcentagens. Olha que engraçado. E aí, a professora me ligou super feliz, né? Porque o Arthur, ele fica bem na escola ao longo da vida, assim, até porque a intervenção precoce, sempre muito rodízio de profissionais trabalhando, ele respeita a autoridade, ele faz, né? Agora, se conectar com ele, são outros 500, né? Então, sempre, ele começa a se abrir para as professoras lá para fim de outubro, né? Então, tipo assim, na hora que tá falando tchau. Sempre foi assim. E aí, a professora, esse mês, né, veio falar com esse mês, que dia que nós estamos? Novembro. Obrigada. Então, esse mês de novembro, ela me ligou para me contar toda feliz, né, que o Arthur, ele não gosta muito de ficar abraçando, ele não é aquele aluno que vai chegar e ficar no colo da professora, ou até mesmo que vai ficar aceitando carinho, mas ele gosta muito dela, muito. E aí, eu não sei o que ele soltou, que ela fala todo dia, eu amo você, Arthur, eu amo. E ele adora receber o carinho dela. Ele não dá de volta desse jeito, ele fica tímido, ele dá o corpinho pra ela abraçar, né? Ele falar tchau pra ela, ele ir lá dar o corpinho. Ele não pega e ele abraça, né? Eu sei que ele soltou né, assim, aí eu te amo. Ela, o quê? Que você me ama? Aí ela fez um tanto estardalhaço, acho que ele ficou também constrangido, né? Ele... mas 2% também, tia Paty, né? 2%. Aí ela, não, mas 2% tá ótimo. Isso aqui não. Ela veio me falar. E ele fez essa métrica com todo mundo que ele foi deixando se aproximar dele. Então, em casa, primeiro fui eu, depois meu marido e minha mãe. E meu pai teve mais dificuldade de ter contatos físicos com o Arthur. E ele dizia, vovô, então, eu te amo, mas então 1%. Então, na verdade, era uma forma dele de quantificar o tanto... Não é nem só do amor, né? Ele não tem toda essa noção, mas... É isso, é até aqui que dá pra vir, né? E aí ele foi aumentando essas porcentagens. Meu pai sempre fazia muita brincadeira com ele. Eu acho que já dá esse mês. Será que eu consigo aumentar um pouquinho? Não sei o quê. Não. E aí ele foi graduando pro meu pai. Saiu do 1%, 2%, 10% e tal. Hoje, 1000% vovô tia. E vai no colo, abraça, beija. Só que somos só nós 4 também que temos isso. Meu pai e minha mãe, eu e o meu marido. Meu sogro e minha sogra, que são de outra cidade, ele
Então, ele também dá o corpo, ele é carinhoso, ele manda beijo, mas esse contato todo. E ele, desde muito novinho, ele tem a necessidade de quantificar em números, sabe? De dados. Você não precisa falar dados. Não, tudo bem, eu te amo. A mais que ontem, eu menos que amanhã, né, assim. Mas o cérebro dele sempre precisa sistematizar as situações. É muito interessante, é uma forma muito diferente de funcionar do meu, que não se sistematiza nada, né? Vai juntando, mas essa prevalência mesmo, né? Desse jeito de pensar nesse grupo de autistas que estamos falando, né? E do detalhe, né, também, né? Porque ele vai pro detalhe. A gente tem uma teoria que é a teoria da coerência central, né? Que é essa teoria que é eles isso, não assim, tem nenhum. Que ele vê o pedacinho do pedacinho, o detalhezinho, né? Em vez da floresta, né? E você vê a floresta, né? Então aí é exatamente o ponto oposto, assim, né? De pensamento, assim, né? E eu passo pelo mesmo lugar. Gente, sei lá, tempos atrás, o Roberto ainda me ligou e falou assim: Mirella, deixa eu falar um negócio com você, bem. Você tomou 6 multas no mesmo radar, né? É na rua, quase que chegando a 6. Você sabe, é um radar fixo, não é móvel, tá? Do tipo, como assim? 6 multas no mesmo radar perto da nossa casa. Pelo meu grau de desatenção, principalmente na hora que eu tô chegando perto da minha casa, eu tô no além, né? E então, assim, eu não percebo as coisas, a não ser que você me chame a atenção para prestar atenção naquilo. Senão eu vou frequentar a mesma rua sem nunca ter percebido a cor da casa do não sei quem. Essa sou eu, não percebo. E eu tenho vários episódios na minha vida de ficar em alguns lugares, ficar em alguma casa, ficar em um apartamento mais de mês, só que eu sempre chegava com alguém. Então, era alguém que apertava o elevador e subia. E depois de 1 mês e meio, eu chego lá... Ou qualquer andar eu mesmo. não sei, prédio sem porteiro, e de eu ficar pra fora, tipo, 1 mês e meio morando naquele lugar. Mas só porque eu nunca tinha saído, só eu sozinha. Eu não guardei essa informação, fim. Tipo, é uma coisa, o tanto que o meu cérebro não pega. É só... Então, assim, eu saí de casa pensando no trabalho, eu jamais verei a não ser que seja um corpo morto se jogando na minha cara. Todo o restante. Ontem, eles pegaram o bolo aqui pra cantar parabéns pra mim, aí ali eles tentando esconder, eles não, o pessoal que não convive, tentando, aí a Lari, não, pode passar com o bolo do lado dela. O Juninho passou com o bolo, literalmente, do meu lado, depois quando entrar, deixaram aqui, saíram, jamais verei, entendeu? Jamais verei. Meu marido, inúmeras vezes, assim, em aniversário nosso, a gente tava junto no shopping, ele ia, comprava o meu presente, andava comigo com a sacola pra casa, tudo comigo. Eu não via que ele comprou. Ele andando com a sacola. Claro que na hora da compra não, mas ele dava, tipo, vou no banheiro. Comprou, volta. Ele nunca disfarçou as sacolas de coisa pra mim. Nunca precisou. O Elias, qualquer coisa que ele saia. A única vez que ele foi tentar fazer uma surpresa pra mim, ele saiu um pouquinho. Aí eu tava agoniada, porque a gente ia pra um restaurante, só que ele ia pra um restaurante que eu sempre quis ir, né? Que até já fechou em Brasília. Ele só mudou, eu falei, você está querendo comemorar e a gente vai pro restaurante e tal. Ele... Poxa vida. Ele tá onde? Não, era pra ser uma surpresa. Porque eu fico agoniada. Saiu do padrão. Um pouquinho Exato, do padrão. Você detecta todos esses detalhes. Eu não vejo mesmo, que assim. você vê o todo e todas as coisas, você não filtra, né? Assim, Não, então tudo... nenhum. E isso, ao longo da vida, assim, até de relacionamento, eu com o Roberto, né? Então, muitas vezes... Ele é super ciumento, meu marido. Então, muitas vezes ele vinha assim, porque... onde você tava? O que você fez? Sei lá, na quarta. A gente, época de faculdade, coisa. Eu fui não sei onde, mas não é. Porque pra mim, tipo, se foi na quarta, se foi na terça, se foi naquele, tudo faz. Se foi no almoço, se foi na janta, sei lá, mas eu sei que eu fui. Não, tal dia não foi, porque tal dia tava não sei o quê. Então não sei, então foi... Não, então não sei, tô achando esquisito. Nossa, daí eu já fico... Esquisito o quê? Eu não sei, entendeu? Que dia que foi, Então, eu não sei mesmo. Principalmente assim que você me pergunta. Eu preciso de um tempo pra ir... rememorar. Assim, onde que eu fui, o que eu fiz, que não sei o quê. Eu não lembro das coisas. Eu esqueço tudo, em tudo quanto é lugar. A Lari e o Juninho vivem catando tudo pra mim. Quando a gente foi... Viu? Olha o nível de suporte. Olha o nível de suporte. Quando a gente foi pra Brasília, pra gravar lá na Speciale,
o Roberto foi me deixar no aeroporto, né, com os dois, e ele ia ficar com o Arthur pra mim, e aí ele pegou e falou pra Lara e o Juninho, ó, ajuda a Mirella, né, pra cuidar das coisas dela, a bolsa dela, a blusa dela, ela larga tudo quanto é lugar. Eu falei, dá licença, Poxa vida, né? Pô, Mirella, deu 2 Falei, segundos. se liga, vai pro seu trabalho, né, me respeita, podcaster, né, então, tipo, eu fiquei tão irritada dele ter pegado e falado isso pros dois da equipe, né, mas ele saiu do aeroporto. Eu fui no banheiro, pendurei a bolsa e voltei sem. A Lari foi lá buscar minha bolsa. Antes de eu embarcar pro avião, a Lari já tinha pego a minha bolsa e minha blusa. Doido, assim. Eu não sei. Mas é legal, o Russell Barkley, que é um estudioso de TDAH, super legal, assim, dá muita palestra, escreve muito livro e tudo. E aí ele diz que no TDAH, ele tem uma visão muito crítica assim, do TDAH, e ele fala que o TDAH no adulto, ele cria algumas estratégias, mas na maioria das vezes ele casa com outra pessoa e aí a outra pessoa cuida da conta, por exemplo, pra você. Então ele arruma uma forma de suporte, alguém dá um suporte naquele sentido. Mas algumas coisas continuam sendo muito difíceis, assim, muito. Então, assim, eu e o Roberto somos completamente exatamente. diferentes. É bom porque uma pessoa ajuda o outro. Se você tiver... eu acho que autista e TDAH dá match. Eu acho que autista e TDAH dá match. Caiu um... Cara, porque assim, é muito diferente. Mas assim, eu falo, os diferentes se atraem. Você tem que ter uns propósitos e valores semelhantes. Semelhantes, certo? Mas se atraem. Porque eu auxilio o Roberto em absolutamente tudo dessas questões sociais desde sempre. Eu sempre fui o filtro. Eu sempre na faculdade eu ouvia das minhas amigas, tipo assim, Mirella, ele é um babaca, grosso, que não sei o quê. Claro, porque a piada que ele fazia com o bro dele, ele fazia com a menina. E eu dizendo, não é legal, cara. Não. Por que não? Ela falou comigo, tipo, por que não? E isso nunca fez o menor sentido pro Roberto. Então, eu sempre fui ajustando, né, as coisas. E ele até falava assim pra mim, Mirella, então, certo, eu vivi errado a minha vida inteira. Nunca ninguém cobrou tanto e tal. Sim, eu fui a primeira namorada dele, né, e de contextos fora do futebol. Então, daí pronto, claro. Totalmente, montou todo mundo, não é? Então, assim, não era umas coisas, eu lembro a gente namorar também, não sabia do diagnóstico dele, obviamente, né, e eu sempre achei ele tão inteligente, tão brilhante, com a mente tão diferente. Assim, eu não vou ficar, como fala, romantizando o autismo. Mas eu sempre me atraí por cérebros diferentes. Mas eu acho genial. Eu acho uma coisa parecida. Eu acho muito genial. Independente, não é nem só de questão de ter algumas altas habilidades, não. Eu, recentemente, que eu fui no evento do Tearteiro, e eu pude entrevistar eu entrevistei vários autistas com deficiência intelectual, autistas com deficiência visual. Cara, eu acho genial essas mentes, porque pra mim o genial não é a questão do gênio, é porque é diferente, é tão inusitado. Então o Roberto, desde sempre, foi muito fora. Ele não fazia o que ninguém ia fazer. Isso muitas vezes era irritante, mas muitas vezes é o que eu mais admiro nele, né? É totalmente fora da caixinha, né? E aí eu lembro... Totalmente inesperado. E aí eu lembro uma vez a gente discutindo, não sei o que foi que eu falei, um palavrão que envolvia a mãe. Quando você vai xingar a pessoa, pare, puto, não sei o que, né? Não vou falar, gente, tá? Tá? E ele assim, você falou da minha mãe? E aí eu, tá de sacanagem com a minha cara? Não, você falou, cara, gente, adulto, na faculdade. Falei, você tá de sacanagem com a minha cara? Eu achei que ele tava tirando da minha cara, porque não é possível. Óbvio, eu amo sua mãe, não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu queria ofender você. Mas o xingamento é esse. Tipo, e eu usei essa expressão coloquial, né? Isso virou uma briga nossa, porque eu fiquei assim, tipo, você tá tirando com a minha cara. E ele, não, você falou isso. Eu falei, não é possível. E foi um negócio que não se resolveu. Nós ficamos a noite inteira quase que nesse embate. Nunca tinha se resolvido. Então chega. Você vai ficar achando que eu xinguei tua mãe, foi você mesmo, no caso. E você fica achando, mas foi o que você falou. Não foi o que eu falei. Eu usei essa palavra, mas eu falei outra coisa, né? Então deixa por isso mesmo. E hoje a gente lembra disso e dá risada. Porque pra mim era meio chocante. Tipo assim, um cara genial, até mesmo assim, na faculdade, sempre o melhor da turma, monitor de não sei o quê, E pra uma vir coisa falar, tão básica, você xingou minha mãe. Eu achei que ele tava tirando comigo, né? Do tipo, não, né, gente? Não é possível. Não. Então, é muito extremo. Como que um cérebro, né, na parte de exatas, tudo mais, e nisso,
tipo... Precisa de suporte. Assim, pra entender. foi chocante pra mim. E eu fiquei... E depois eu deixei quieto, mas... Assim, ele não acha, né? Que eu falei da mãe dele. Não acha, né? E ficou dessa forma. Então, eu acho muito doido, né? Assim, e me fascina os funcionamentos cerebrais. Esses funcionamentos diferentes, assim, né? Eu acho que um próximo Outspod ia ser legal sobre essa questão, né? Das altas habilidades, tirando toda essa romantização. Porque é uma coisa boa em alguns sentidos, não tão boa em outras e tal, né? É que o mais fácil é você ser na média, né? Você ser o que todo mundo, né? Mas a média é a vida mesmo. Você tocar mais simples é a média. Qualquer coisa fora disso, pra mais ou pra menos. É sempre mais difícil, assim, né? Porque realmente, né? Todo mundo foi feito pra a média, né? Isso. Eu vou fazer uma coisa que é totalmente fora de protocolo. Vai. Eu vou... É porque daqui a pouco tu viaja. A gente vai falar agora de encerrar. Ó, faz quanto tempo que nós estamos aqui conversando? Uau! Vocês falam pra caramba, e eu não falo nada por isso. Gente, desculpa, pessoal. Desculpa. Lógico que não, né? É porque tem que decolar. Né? Então, a Dani tem horário de voo, a gente até readaptou todas as coisas aqui pra que ela gravasse. Eu agradeço, amiga. Obrigada por a gente ter gravado junto. Foi bom. Não poderia ser melhor. Contigo, nossa. Você sabe que a Dani, gente, é outra mente que é... Assim, ela te atrai, eu me atraio por essas mentes, porque é muito diferente da forma de funcionar, né? Então, eu tenho a honra hoje de chamá-la de amiga, pessoal, né? Amo de paixão. E ela que, inclusive, me falou da doutora Ellen, ela que me apresentou e falou, você tem que falar. Ela, assim, a Dani, ela é empolgada. Você tem que falar com ela, Mirella. Ela é maravilhosa, ela não sei o que era isso. Antes até de eu ir pra Brasília, né? Que eu fui falar com a Dani. Me ajuda a pensar em pessoas pra conversar, né? Mas é porque a doutora Ellen, ela tem um papel fundamental na nossa vida. Foi antes do Aquiles ter o diagnóstico. Eu tinha uma palestra com ela que ela falou sobre o que tinha evidência, o que não tinha evidência, o que era o autismo. Então, ela deu uma palestra com todo carinho. Foi uma palestra pequena, não foi pra muita gente, mas mudou. Transformadora. Assim, sabe aquela história que se você puder transformar uma vida, você transformou a minha, doutora. Que bom. É incrível. A minha, do meu filho, do meu esposo. Então, assim, a gratidão que eu tenho por ti é muito, muito grande. E aí ela falou, e a hora que nós gravamos, falei, tudo bem, Dani, eu entendi que ela é genial. Obrigada, meninas, de coração, obrigada. Viu? Muito obrigada. Gente, fiquem ligadinhos então nos próximos episódios. Se inscrevam no canal da Outspod, por favor. Um beijo. Tchau, tchau.